Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Jean Mendes. No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês um pouco da situação atual do Brasil e como nós chegamos até aqui. Para começar, eu quero deixar bem claro que esse vídeo não possui nenhum viés político ou ideológico. Todas as informações que estão no vídeo foram retiradas de fontes oficiais, como o IBGE e o Banco Central. Para entender o Brasil de hoje, nós precisamos voltar em 2008, quando houve o estouro da bolha imobiliária nos Estados Unidos, o que levou a uma crise global. E como o Brasil saiu disso? Na época, o presidente da República era o Lula e ele injetou dinheiro na economia. Deu dinheiro subsidiado às então campeões nacionais, gerou um mercado de consumo, o que foi muito bom para o Brasil à época, tirando ele assim dessa crise mundial. O Brasil chegou a crescer cerca de 7,6%, uma taxa praticamente chinesa. Porém, a diferença entre remédio e veneno é a dose. E aí é que começa o nosso problema. Os incentivos fiscais duraram muito tempo e o governo, que vinha apresentando superávites primários, foi reduzindo a sua margem cada vez mais até começar a ter déficit, ou seja, o governo começou a gastar mais do que o que ele arrecadava. Chegamos a 2014 e a crise já estava arrumada. Na época, a presidente era Dilma Rousseff. Para quem não se lembra, a nossa inflação estava em plena aceleração. Para tentar mantê-la na meta, foi adotado o congelamento dos preços administráveis, que são os preços que de alguma forma o governo pode controlar, como por exemplo o preço do petróleo, que atinge praticamente toda a cadeia produtiva. Houve também uma quebra de contratos com as empresas de energia. Vocês se lembram que a presidente tentou baixar as tarifas de energia para forçar um crescimento econômico? Então, isso deu tudo errado. Em 2014, o Brasil cresceu apenas 0,5%. E a inflação, medida pelo IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, chegou a bater 6,41% no acumulado do ano, segundo o IBGE. Ou seja, o teto da inflação era de 6,5%, mas a meta, o centro da inflação, era apenas de 4,5% na época. Os produtos e serviços consumidos pelas famílias brasileiras ficaram muito mais caros, mas o poder de compra não, o que leva a um empobrecimento da população de uma forma em geral. Em 2015 e 2016, a situação só piorou. O PIB caiu quase 7%, ou seja, aquele crescimento enorme que nós tivemos com taxas chinesas foram todos perdidos no ano de 2015 e no ano de 2016. A nossa inflação ficou acima de 10% em 2015 e o desemprego bateu a marca de 12% em 2016, o que é uma taxa extremamente alta. Por esses e outros motivos, a então presidente sofreu um processo de impeachment. Seu vice-presidente Michel Temer assumiu o país. Ele fez uma reforma ministerial e começamos a ter algumas reformas econômicas, como, por exemplo, o teto de gastos e a reforma trabalhista. Cabe ressaltar que, nesse período, o presidente do Banco Central era Ilan Goldfein, e ele foi eleito durante 2 anos seguidos o melhor presidente do Banco Central do mundo, porque ele conseguiu estabilizar a nossa inflação e reduzir drasticamente a nossa taxa Selic, que é a taxa básica de juros do Brasil. Porém, o tão sonhado crescimento econômico não voltou. Nós ficamos em 2017 e 2018 com um crescimento de apenas 1% na média. O desemprego quase não teve melhora, ele ficou em 11% em dezembro de 2019. Temer até tentou emplacar com uma reforma da Previdência, mas ele não conseguiu. Mas pelo menos ele deixou o debate público acontecer durante 2 anos, o que ajudou muito o nosso atual presidente da República, Jair Bolsonaro, a realizar a reforma da Previdência num espaço relativamente curto. Vamos falar agora da relação dívida pública com relação ao PIB. De 2005 até 2014, o Brasil ele tinha um período de prosperidade econômica. E com esse crescimento, ele conseguiu arrecadar mais do que gastava. Com isso, ele começou a pagar a dívida, que caiu de 49% em 2005 para 30% do PIB em 2014.
Depois disso, fomos ladeira abaixo. Chegamos em 2019 com uma dívida de mais de 55% do PIB e subindo. Isso é o que especialistas chamam de tempestade perfeita. Crescimento econômico baixo, déficit primário, dívida pública subindo e desemprego em alta. Chegamos em 2020. Era projetado para esse ano um crescimento econômico de cerca de 3% para os mais otimistas. O emprego, mesmo que de forma lenta, estava caindo. O déficit público para esse ano era o menor dos últimos anos. Mas o jogo virou e uma nova crise totalmente inesperada, a crise do coronavírus, que obrigou a população a se isolar dentro de casa, quebrando boa parte da economia global. A população mais vulnerável ficou sem renda, o desemprego estourou e o governo, que era liberal, teve que tomar atitudes muito caras do ponto de vista fiscal, aumentando o endividamento para poder garantir uma renda mínima para a população mais prejudicada. O que alguns indicadores mostram que são mais de 50 milhões de brasileiros nessa situação. Agora vamos olhar para trás para nós podermos entender o futuro. Vocês lembram do que eu falei no começo do vídeo? A diferença do remédio para o veneno é a dose? Essas medidas são muito importantes, mas se estendermos por muito tempo que o necessário, o remédio vai se tornar veneno para o Brasil. Novas expectativas feitas por analistas já sugerem que a nossa relação dívida pública pode chegar a 100% do nosso PIB entre esse e o próximo ano. Ou seja, todo o ajuste fiscal feito com a reforma da Previdência nos próximos 10 anos vai ser gasto somente nesse ano para combater o Covid-19. Se vocês gostaram desse vídeo, acharam o nosso conteúdo extremamente relevante para o que o Brasil precisa, não deixem de seguir o nosso canal, porque em breve faremos muito mais vídeos com essa temática. Então não deixem de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, nos seguir em todas as nossas redes sociais, tá bom? Até a próxima, pessoal!